Olha, Tiago, infelizmente o cenário internacional hoje de acirramento exacerbado entre dois blocos de poder distintos, um liderado pelos Estados Unidos e Ocidente, outro liderado ali por China, Rússia e também podemos encaixar o Irã. Nesse momento de redefinição da ordem internacional, de redistribuição do poder internacional, esse tipo de conflito é muito difícil de ser resolvido pela diplomacia, né? Então, por quê? Porque esse conflito em si, por mais que carregue um contexto histórico evidente, uma disputa territorial que continua há décadas, mas esse time especificamente e o fato do Hamas hoje ser uma proxy do Irã. O Hamas ele não tem uma autonomia política e estratégica. O Hamas ele depende do financiamento externo e ele depende do financiamento especificamente do Irã. Então, ao que me parece hoje, a crise foi uma crise intencional, foi uma crise provocada para criar uma desestabilização e que isso pudesse comprometer, de fato, acordos envolvendo Israel com a Arábia Saudita e tentar reverter processos de integração regional de Israel, por exemplo, com outros atores, como aqueles que foram fechados nos acordos de Abraão em 2020. Então, há um interesse pelo caos, há um interesse. Temos também que, provavelmente, encaixar nesse grupo de interesses divergentes da própria Rússia, né? Desde que o conflito iniciou no Oriente Médio, até o Zelensky fez uma entrevista ontem pedindo para não esquecerem da Ucrânia, né? Então, os Estados Unidos é um grande parceiro de Israel, os Estados Unidos têm redirecionado esforços para ajudar Israel, países da Europa também, e isso certamente é do interesse da Rússia, porque está havendo uma divisão das atenções, uma diversificação das frentes do conflito que pode prejudicar o apoio ocidental à Ucrânia. Então, nesse contexto, a diplomacia ela sofre um desafio imenso, né? Então, o Conselho de Segurança, que está paralisado as últimas crises, o Conselho de Segurança não tem conseguido resolver, né? Exatamente pelo poder de veto, exatamente por essa polarização exacerbada, essa disputa geopolítica entre essas grandes potências. Então, espero eu estar enganado, mas infelizmente eu sou muito pessimista, até porque o corredor humanitário, que seria a solução mais viável nesse momento, também depende de um contexto muito delicado, que é a relação do Egito com o Hamas e com a Irmandade Muçulmana. Sim, professor, o senhor cita o Conselho da ONU, a própria ONU como um todo, e é bom lembrar que o Brasil está nesse comando temporário do Conselho. O Brasil tem algum tipo de força para conseguir um avanço nessa diplomacia ou não? Historicamente, o Brasil teria todas as credenciais de iniciar uma discussão factível e que gerasse resultados propícios para esse conflito. O Brasil, o Oswaldo Aranha estava na Assembleia Geral da ONU, que delimitou pela a partilha do território entre dois estados. O Brasil tem boas relações com Israel, o Brasil tem boas relações também com o governo, principalmente a autoridade palestina. Então, em tese, teríamos sim voz e teríamos sim um arcabouço e um contexto moral para referendar essa posição. Mas, repito, o contexto geopolítico de disputa entre grandes potências dificulta em muito a atuação do Brasil nesse momento, principalmente em um contexto em que as potências, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança têm poder de veto. Então, o consenso é muito difícil. Professor, na sua primeira resposta, o senhor citou a Arábia Saudita, né? E nós temos alguns atores políticos daquela região que podem, eventualmente, entrar nessa guerra ou continuar dando suporte, pelo menos militar, ao Hamas? Sim, o Irã ele não apenas patrocina o Hamas, mas o Irã patrocina o Hezbollah, por exemplo, né? Então, agora há pouco, na verdade ontem, a diplomacia iraniana visitou o Hezbollah no Líbano e agora há pouco o Hezbollah anunciou, né, que de fato pode entrar no conflito de forma direta. Isso não se sabe ainda se será apenas uma distração para tentar abrir duas frentes e dividir as forças israelenses para evitar que esse ataque se concentre na faixa de Gaza, ou se porventura isso pode escalar. Lembremos que o Hezbollah tem um poder bélico muito maior do que o Hamas.
A capacidade de mísseis do Hezbollah, então a capacidade operacional do Hezbollah, ela é muito mais robusta. Então os riscos para Israel crescem. E os riscos para Israel também crescem a partir do momento em que há um interesse do Irã de capitalizar esse conflito para gerar uma unidade entre o mundo árabe que possa, de fato, confrontar Israel. Não é à toa que, logo no início do conflito, os Estados Unidos responderam enviando o seu principal porta-aviões para a região para tentar dissuadir que outros atores entrem de forma direta nesse conflito. Conversamos com o cientista político Kécio Lemos, pesquisador do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia. Mais uma vez, professor, obrigado pela gentileza. Até a próxima. Eu que agradeço, Tiago. Uma ótima noite. Obrigado. Bom, e os conflitos também acabam respingando nos jornalistas que fazem a cobertura. O fotojornalista Issam Abdallah, da agência de notícias Reuters, morreu após bombardeios israelenses terem sido registrados no sul do Líbano nesta sexta-feira. Outros 2 profissionais da imprensa ficaram feridos nesse ataque. Os jornalistas cobriam uma série de bombardeios na área de fronteira quando foram atingidos. Issam fazia parte de uma equipe da agência no sul do Líbano que fornecia um sinal de vídeo ao vivo. O sul do Líbano, aliás, é a área de atuação do Hezbollah, que o professor falava, grupo considerado terrorista por Israel e que declarou apoio ao Hamas. Fontes libanesas confirmam a versão de que o bombardeio aconteceu após uma infiltração, uma tentativa de infiltração em Israel. E só acrescentando, jornalistas da BBC foram agredidos e mantidos sob a mira de armas pela polícia de Israel. De acordo com as informações, eles tentavam gravar uma abordagem de autoridades e aí acabaram sendo intimidados. Bom, Dora Kramer falando sobre os jornalistas no fronte, nunca é um trabalho fácil e esse é o trabalho ainda mais arriscado no fronte da guerra. A gente imagina a situação muito difícil como a gente viu na guerra na Ucrânia. Pois é um trabalho muito arriscado, talvez o trabalho mais arriscado da nossa profissão e principalmente nesse cenário em que, porque o respeito, a proteção à imprensa, ao trabalho da imprensa está inscrito nas leis, nas regras, né, de compromisso, de comportamento, digamos assim, de guerras. Mas evidentemente que na hora do combate essas coisas, essas regras não são respeitadas. Isso é considerado um crime de guerra, não é? Mas toda guerra, eu não me lembro, eu não posso dizer se toda, mas não é a primeira vez, né, que se tem notícia de jornalistas mortos no fronte e principalmente o pessoal de imagem. E agora, atualmente, quando não há mais essa divisão do pessoal de imagem, pessoal de texto, porque vai todo mundo fazer essa multitarefa, o risco é muito maior, que para você fazer imagem, você precisa estar ali, no fronte, aonde as coisas acontecem. E numa guerra, elas várias vezes acontecem da pior maneira possível. Ô, Koba, você que não é jornalista, mas pelo menos tem essa visão em relação ao trabalho no fronte. E ao direito do jornalista, né, nesse caso, que é da liberdade de imprensa, e em especial nesse cenário em que nós estamos falando de um Estado constituído como é o Estado de Israel, que tem os seus compromissos com tratados internacionais. E até para se garantir que Israel está cumprindo todas as regras, é necessário que se garanta o trabalho da imprensa, porque é o repórter, exatamente, que está lá para reportar o que está acontecendo. Reportar por texto, por fala e, principalmente, por imagem, que o trabalho militar de Israel cumpre as regras. É um ataque que tem alguns limites.